No silêncio gelado de um hospital de luxo, onde até os corredores pareciam prender a respiração, uma cena inesperada mudou o destino de todos. Pode a inocência de uma criança desvendar uma verdade que nem a ciência consegue explicar? O que acontece quando um toque rompe as barreiras entre a vida e a morte? Prepare-se para uma história que desafiará suas crenças sobre as conexões humanas. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos ouve. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras na mansão dos Vasconcelos, no bairro mais exclusivo de São Paulo. Às 5h30 da manhã, Helena Ribeiro, de 34 anos, acordava em seu pequeno apartamento em Itaquera. Mãe solteira, havia criado sua filha Aurora, de 6 anos, com a força e determinação de quem nunca teve nada fácil na vida. Aurora era uma menina especial, diferente das demais. Seus olhos, grandes e expressivos, pareciam ver além do que deveriam para sua idade. Desde pequena, sabia coisas que não deveria saber, sentia dores que não eram suas e sonhava com pessoas que nunca havia conhecido. Helena havia aprendido a aceitar esse dom estranho da filha, que vinha das mulheres de sua família por gerações. "Mãe", disse Aurora naquela manhã, ainda sonolenta. "Sonhei com um homem triste de novo. Ele estava em uma casa muito grande, mas chorava sozinho." Helena suspirou. Os sonhos de Aurora tinham o hábito perturbador de se tornarem realidade. "Que homem, meu amor?" Alto, de olhos verdes. Ele estava gritando ao telefone, mas por dentro estava muito triste e tinha uma menina pequena com ele, de cabelos clarinhos. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Ela trabalhava há 5 anos na casa da família Vasconcelos, sempre silenciosa, sempre invisível. Conhecia cada canto daquela mansão. Conhecia os hábitos de Arthur Vasconcelos, o chefe milionário de 38 anos, que a tratava como se fosse parte da mobília. Arthur era alto, tinha olhos verdes e Helena havia visto fotografias de uma menina loira na biblioteca. Fotos que ele guardava em uma gaveta trancada, mas que ela havia encontrado acidentalmente durante a limpeza. Uma menina que parecia ter sido muito importante para ele, mas de quem ninguém falava. O trajeto até a Zona Sul era longo, 2 horas em ônibus lotados, onde Helena se espremia entre outros. Trabalhadores como ela, todos indo cuidar das casas daqueles que nem sequer sabiam seus nomes. Às 8 em ponto, cruzava o portão eletrônico da imponente mansão de 3 andares. Arthur Vasconcelos desceu as escadas naquela manhã com sua arrogância habitual, herdeiro de um conglomerado de construção. Falava em voz alta ao telefone sobre negócios milionários, gesticulando com impaciência. Seus passos ressoavam no mármore enquanto ignorava por completo a presença de Helena, como sempre fazia. "Feche esse negócio hoje. Não aceito mais atrasos", gritava ao telefone, ajustando o terno de grife que custava mais do que Helena ganhava em 6 meses. Helena baixou o olhar quando ele passou ao seu lado, como sempre fazia. Mas naquele dia algo era diferente. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito. A mesma sensação que teve na noite em que seu pai morreu, anos atrás. Era como se o ar se tornasse mais pesado, como se o destino estivesse se preparando para mudar. Arthur entrou em sua Ferrari, vermelha, seu brinquedo favorito, e saiu em alta velocidade. Os pneus cantaram no asfalto molhado da manhã chuvosa. Helena continuou sua rotina de limpeza, mas não conseguia afastar aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Às 2 da tarde, enquanto organizava a biblioteca, o telefone da mansão tocou. A governanta, Dona Margarida, atendeu com sua voz sempre formal, mas Helena viu seu rosto empalidecer progressivamente. "Acidente, Hospital Albert Einstein, estado grave." Eram as únicas palavras que Helena conseguia ouvir do corredor.
Seu coração disparou. A sensação estranha da manhã agora fazia sentido. Havia pressentido que algo aconteceria com Arthur. Em minutos, a casa se tornou um caos. Bruno Vasconcelos, irmão mais novo de Arthur, chegou primeiro em sua BMW preta, falando em voz alta ao telefone com advogados. Amanda, sua esposa, desceu de uma Mercedes-Benz branca, com os olhos inchados de chorar por trás dos óculos de sol de marca. Cecília Vasconcelos, mãe dos dois, chegou por último. Aos 65 anos, era uma mulher que havia passado a vida frequentando salões de beleza e clubes sociais. Mas naquele momento, toda a sua elegância havia desaparecido. Tremia como uma folha, amparada por uma enfermeira particular. Meu filho, meu menino, chorava Cecília. Como isso pôde acontecer com ele? Mãe, a senhora precisa ser forte, dizia Bruno, tentando manter o controle. Os médicos estão fazendo todo o possível. Helena observava tudo de longe, apoiada na parede da cozinha. Aquela família que sempre pareceu tão poderosa estava completamente destroçada e, por alguma razão que não conseguia explicar, sentia como se a dor deles fosse também sua. Arthur havia sofrido um acidente grave na Marginal Pinheiros. A Ferrari havia derrapado na pista molhada e capotado várias vezes. Estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em estado de coma, com múltiplas fraturas e traumatismo crânioencefálico. Todos partiram para o hospital em comboio, deixando a mansão vazia e silenciosa. Helena terminou seu trabalho com lágrimas nos olhos, sem entender por que se sentia tão conectada àquela tragédia. Quando foi buscar a Aurora na creche às 5 da tarde, a menina correu para seus braços usando seu vestido vermelho favorito, um vestido simples que a bisavó havia costurado à mão antes de morrer. Mãe, disse Aurora no ônibus, o homem do meu sonho está dormindo agora. Um sono muito profundo. Em uma cama branca. O coração de Helena gelou. Como você sabe? Disse o meu amor. Eu sonho com ele há muito tempo. Ele carrega uma tristeza muito grande no peito por uma menina pequena que foi para o céu. Lívia, acho que é o nome dela. Helena quase desmaiou. Aurora nunca havia estado na mansão, nunca havia visto as fotos, nunca havia sabido sobre Lívia. Como uma menina de 6 anos podia saber sobre a irmã de Arthur que havia morrido quando ele era adolescente? Mãe, continuou Aurora, com aquela determinação estranha que às vezes tomava conta dela. Nós precisamos ir vê-lo. Aurora, meu amor, não podemos. Aquele não é o nosso lugar. Não, mas ele está sozinho e com medo dentro da cabeça dele. Quando alguém está sozinho e com medo, precisa de alguém para segurar sua mão. Naquela noite, Helena ficou acordada pensando. Aurora havia sonhado com Arthur mesmo antes do acidente. Havia falado sobre Lívia, sobre sua tristeza, sobre coisas que eram impossíveis de saber, e agora insistia que deveriam ir ao hospital. Sua intuição de mãe e os anos de convivência com o dom estranho da filha a faziam acreditar que Aurora realmente tinha uma conexão especial com Arthur. Mas como uma empregada de limpeza da periferia, poderia entrar no hospital mais luxuoso da cidade para visitar seu chefe milionário. Na manhã seguinte, em vez de ir para a mansão, Helena tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Pegou Aurora mais cedo na creche e se dirigiu ao Hospital Albert Einstein. Aonde vamos, mamãe? Perguntou Aurora, segurando firmemente a mão de sua mãe. Visitar alguém muito especial que precisa da nossa ajuda, respondeu Helena, ainda sem entender completamente por que estava fazendo aquilo. O ônibus balançava pelas ruas de São Paulo, enquanto mãe e filha se dirigiam para o hospital, onde jamais imaginaram que um dia entrariam. Aurora estava quieta, mas determinada, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Helena não sabia que aquela decisão de levar sua filha de vestido vermelho para ver um homem em coma estava
prestes a abalar as estruturas do hospital mais prestigiado do país e mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. O Hospital Albert Einstein impressionava com sua grandiosidade. Paredes de mármore polido refletiam lustres de cristal, e o cheiro era uma mistura refinada de desinfetante com flores caras que chegavam constantemente para os pacientes VIP. Helena nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso em toda a sua vida. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher de meia-idade, impecavelmente vestida, que olhava para Helena e Aurora de cima a baixo. Era óbvio que suas roupas simples não combinavam com aquele ambiente de ostentação. "Vim visitar o senhor Arthur Vasconcelos", disse Helena, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. "A senhora é da família?" A pergunta veio carregada de desconfiança e julgamento. Helena hesitou. Como explicar que era apenas a empregada de limpeza, mas que sua filha havia sonhado com ele? "Trabalho para a família há 5 anos. A recepcionista franziu a testa e fez algumas ligações, conversando em voz baixa com alguém da administração. Depois de vários minutos de espera embaraçosa, finalmente assentiu com relutância. 10º andar, ala VIP, 15 minutos apenas, e a menina não pode fazer barulho. O elevador subia silenciosamente, e a cada andar, Helena sentia o peso da responsabilidade. Aurora segurava sua mão com força, mas não demonstrava nervosismo. Pelo contrário, parecia estranhamente tranquila, como se soubesse exatamente para onde estava indo. "Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Cuentos que Enamoram. Publicamos 2 vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos ouve. O corredor do 10º andar era um mundo à parte, silencioso como um templo, com quartos luxuosos que mais pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Enfermeiros circulavam discretamente, seus passos amortecidos pelo carpete grosso. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e o cheiro de flores frescas se misturava com o aroma sutil de produtos de limpeza importados. O quarto 1013 tinha uma placa dourada. Arthur Vasconcelos, UTI particular. Através da porta de vidro blindado, Helena viu Arthur pela primeira vez, não como o chefe arrogante, mas como um homem frágil e vulnerável. Estava irreconhecível. O rosto, normalmente altivo e intimidador, estava inchado e coberto de hematomas roxos. Tubos entravam pela boca e pelo nariz, conectando-o a máquinas que piscavam constantemente. Cabos colados em seu peito monitoravam cada batida fraca de seu coração. Suas mãos, que sempre gesticulavam com impaciência durante reuniões de negócios, agora repousavam imóveis sobre o lençol branco do hospital. "Ele está dormindo, mamãe", sussurrou Aurora, aproximando-se da porta. "Está dormindo um sono muito profundo, minha filha", respondeu Helena, sentindo lágrimas nos olhos ao ver Arthur naquele estado. 2 enfermeiras observavam com curiosidade quando entraram. Era evidente que Helena e Aurora não pertenciam àquele mundo de privilégios. A enfermeira mais velha, de cabelos grisalhos e expressão maternal, aproximou-se discretamente. "A senhora é parente do paciente?" "Trabalho para a família", repetiu Helena, sentindo-se diminuída por aquela explicação. "A visita deve ser muito breve", disse a enfermeira com amabilidade profissional. "Ele está em estado crítico. Coma profundo há 2 dias." Helena assentiu e se aproximou devagar da cama, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Os aparelhos ao redor emitiam sons constantes, bips rítmicos do monitor cardíaco, o sussurro mecânico do respirador artificial, o zumbido suave das máquinas que mantinham Arthur vivo. O monitor mostrava ondas fracas e irregulares. Sua pressão arterial estava perigosamente baixa. O eletroencefalograma
traçava linhas quase planas, que indicavam uma atividade cerebral mínima. Segundo os médicos, as chances de recuperação eram praticamente inexistentes. Aurora soltou a mão de sua mãe e caminhou diretamente para a cama. Não demonstrava medo nem hesitação, apenas uma determinação silenciosa que Helena conhecia bem. Era a mesma expressão que a filha tinha quando seu dom especial se manifestava. "Aurora, cuidado!" começou Helena, mas sua filha já havia feito algo inesperado. Aurora tocou suavemente a mão de Arthur com seus dedinhos pequenos e quentes. O toque foi suave, delicado, mas o efeito foi imediato e impressionante. Os monitores cardíacos começaram a emitir sons diferentes. O ritmo, que antes era fraco e irregular, ganhou força e consistência. As ondas na tela do eletrocardiograma, que mal se moviam, começaram a desenhar picos altos e regulares. A pressão arterial, que estava em níveis críticos, mostrou sinais de estabilização. "Isso é normal?" perguntou Helena, assustada com a reação súbita dos aparelhos. As duas enfermeiras se olharam com expressões de perplexidade total. A mais experiente, que trabalhava em UTI há mais de 20 anos, nunca havia presenciado nada semelhante. "Deve ser coincidência", murmurou para sua colega, mas sua voz traía incerteza. "Às vezes, pacientes em coma têm flutuações nos sinais vitais." Mas Aurora não tirava os olhos do rosto de Arthur. Era como se estivesse vendo algo que os adultos não podiam ver, ouvindo uma conversa que só ela podia escutar. Segurou a mão dele com mais firmeza e começou a falar em voz baixa. "Você não precisa ter medo", sussurrou com sua voz doce de criança. "Eu sei que está escuro aí dentro e você não consegue encontrar a saída. Mas estou aqui com você. Você não está sozinho." O efeito das palavras foi ainda mais dramático que o toque. Os aparelhos reagiram com maior intensidade, mostrando sinais vitais que se aproximavam do normal. O eletroencefalograma começou a registrar ondas mais ativas, indicando uma atividade cerebral que não existia momentos antes. Helena sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. As palavras de sua filha pareciam ressoar no quarto silencioso com um poder que transcendia o físico. Por um momento, todos ali pareceram suspensos no tempo, presenciando algo que desafiava qualquer explicação médica. O Dr. Otávio Mendes, neurologista-chefe do hospital, escolheu exatamente esse momento para fazer sua ronda matinal. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura, era uma autoridade respeitada internacionalmente. Havia tratado presidentes e celebridades, mas nunca havia visto o que presenciou ao entrar no quarto 1013. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, dirigindo-se às enfermeiras e notando imediatamente a presença inesperada de Helena e Aurora. "Doutor, os sinais vitais tiveram uma melhora súbita quando a menina tocou no paciente", explicou a enfermeira mais velha, sua voz carregada de incredulidade. O Dr. Mendes se aproximou dos monitores e ajustou os óculos, analisando os dados com expressão de crescente espanto. Os números que havia verificado uma hora antes eram completamente diferentes dos que via agora. "Isso não faz sentido médico", murmurou para si mesmo. A atividade cerebral dele aumentou drasticamente. O ritmo cardíaco está quase normal. Ele olhou para Aurora, que continuava segurando a mão de Arthur com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A menina não parecia intimidada pela presença do médico renomado, nem pelos aparelhos complexos ao seu redor. "Menina", disse o Dr. Mendes, agachando-se à altura de Aurora, "o que você está fazendo?" Aurora olhou para o médico com aqueles olhos grandes e sérios que pareciam guardar sabedorias impossíveis para sua idade. "Estou conversando com ele. Ele me ouve." "Como você sabe que ele te ouve, querida?" "Porque antes ele estava chorando lá dentro da cabeça dele. Agora ele parou de chorar." O Dr. Mendes sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de 3 décadas praticando,
Medicina havia aprendido a confiar em dados científicos, mas também havia presenciado fenômenos que a ciência ainda não podia explicar completamente. "E o que mais você sente?" perguntou, genuinamente curioso. "Ele está menos sozinho agora. Antes ele estava em uma casa muito escura, procurando por alguém, uma menina pequena de cabelos claros." Helena e o Dr. Mendes se olharam. Como Aurora podia saber sobre Lívia, a irmã de Arthur, que havia morrido décadas atrás? "Fátima", chamou o doutor a uma das enfermeiras, "quero o monitoramento constante desses sinais vitais. Anote qualquer alteração, por menor que seja." Ele se virou para Helena com uma expressão respeitosa que ela nunca havia recebido de pessoas daquela classe social. "A senhora é a mãe dela?" "Sou, doutor. Trabalho na casa da família há 5 anos." O Dr. Mendes assentiu, mas sua atenção estava focada no fenômeno médico que estava presenciando. Como cientista, não podia ignorar dados empíricos, mesmo quando desafiavam sua compreensão. "Vou solicitar exames neurológicos completos", disse às enfermeiras. "Ressonância magnética e eletroencefalograma detalhado." Enquanto o médico fazia anotações, Aurora continuou sua conversa silenciosa com Arthur. Helena não conseguia ouvir tudo, mas captou algumas palavras que a fizeram tremer. "Lívia, perdão, não foi sua culpa." Os aparelhos continuaram mostrando uma melhora consistente. Pela primeira vez desde o acidente, Arthur apresentava sinais vitais estáveis e uma atividade cerebral significativa. "Em 30 anos de neurologia", murmurou o Dr. Mendes para seus assistentes, "nunca presenciei uma resposta neurológica como esta." Aurora finalmente soltou a mão de Arthur e se virou para sua mãe. "Ele está melhor agora, mamãe. Não está mais perdido na casa escura." Helena pegou sua filha no colo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido naqueles 15 minutos extraordinários. "Podemos ir?" perguntou Aurora. "Claro, meu amor. Mas eu volto amanhã. Ele ainda precisa de mim." O Dr. Mendes, que havia escutado a conversa, se aproximou de Helena. "Senhora, o que presenciei aqui é extraordinário. Eu gostaria muito que vocês voltassem amanhã. Como médico, preciso entender o que está acontecendo." Helena assentiu, ainda atordoada com tudo. Ao sair do quarto, virou-se uma última vez para olhar para Arthur. Naquele momento, teve a impressão de ver suas pálpebras tremerem ligeiramente, como se estivesse tentando acordar. No corredor silencioso do hospital, Aurora puxou a saia de sua mãe. "Mamãe, ele me disse uma coisa importante." "O que foi, meu amor?" "Que você sempre foi amável com ele, mesmo quando ele não foi amável com você, e que isso sempre significou muito para ele, mais do que você imagina." Lágrimas brotaram dos olhos de Helena. Era verdade. Durante 5 anos, ela havia sido respeitosa e cuidadosa, mesmo quando Arthur a tratava com frieza. E, de alguma forma, impossível, ele havia percebido. A notícia correu pelos corredores do Hospital Albert Einstein como um sussurro que crescia e se multiplicava a cada porta, a cada turno, a cada funcionário que ouvia a história incrível. "Você soube o que aconteceu na 1013? Uma menina fez os sinais vitais melhorarem só de tocar no paciente. Impossível, isso não existe na medicina. Mas eu vi os gráficos com meus próprios olhos." Enfermeiros que trabalhavam há décadas naquele hospital nunca haviam presenciado algo assim. Técnicos em radiologia abandonavam suas atividades para comentar o caso nos corredores. Fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, todos haviam ouvido falar da menina de vestido vermelho que havia causado um fenômeno médico inexplicável na ala VIP. O Dr. Mendes passou a noite inteira estudando os dados de Arthur. As ressonâncias magnéticas revelavam algo que o deixou completamente perplexo. Áreas do cérebro que estavam praticamente inativas desde o acidente começaram a mostrar sinais de atividade renovada. O eletroencefalograma registrava
padrões de ondas cerebrais que indicavam processamento de informação em níveis que não existiam antes da visita de Aurora. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre estados de coma, disse a sua equipe na reunião matutina, segurando os exames com mãos trêmulas. Se conseguirmos compreender o que aconteceu ontem, poderíamos revolucionar nosso tratamento de pacientes neurológicos no mundo inteiro. Na manhã seguinte, quando Helena e Aurora chegaram ao hospital, uma atmosfera diferente já se havia instalado. Havia mais movimento do que o normal nos corredores, olhares curiosos de funcionários que inventavam desculpas para passar pela ala VIP, e até mesmo alguns médicos de outros departamentos que apareceram para consultas inexplicáveis. Aurora não demonstrava intimidação alguma com a atenção extra. Cumprimentou as enfermeiras como se fossem amigas antigas e caminhou determinada em direção ao quarto 1013, carregando sua boneca de pano sob o braço. "Bom dia", disse educadamente aos médicos, presentes com a cortesia que Helena lhe havia ensinado. "Posso conversar com ele agora, doutor?" O Dr. Mendes, que havia chegado 1 hora antes especificamente para acompanhar esta visita, assentiu com curiosidade científica, misturada com uma expectativa quase infantil. "Claro, querida. Vamos observar respeitosamente." Aurora se aproximou da cama. Arthur continuava conectado aos mesmos aparelhos, mas havia uma diferença sutil em sua aparência. O inchaço no rosto havia diminuído ligeiramente. As marcas roxas estavam menos evidentes, e sua respiração, embora ainda assistida por máquinas, parecia mais natural e rítmica. "Olá", disse Aurora, segurando a mão dele com familiaridade. "Eu voltei, como prometi. Trouxe minha boneca para você conhecer." Imediatamente, como se os aparelhos estivessem esperando por aquele momento, os monitores começaram a reagir de forma ainda mais dramática que no dia anterior. O ritmo cardíaco acelerou de forma saudável, a pressão arterial se estabilizou em números quase normais, e o eletroencefalograma começou a desenhar ondas que indicavam uma atividade cerebral intensa. "Meu Deus!", murmurou uma das enfermeiras, observando os números que mudavam em tempo real. "É ainda mais impressionante que ontem." O Dr. Mendes se aproximou dos monitores, fazendo anotações frenéticas em sua prancheta. Como cientista rigoroso, precisava documentar cada detalhe. Como médico experiente, estava presenciando algo que desafiava décadas de conhecimento neurológico. Aurora começou a conversar com Arthur como se ele estivesse completamente acordado e consciente. Contou-lhe sobre sua manhã, sobre o café da manhã que sua mãe havia preparado, sobre a borboleta amarela que viu no caminho para o hospital, sobre como sua boneca também estava preocupada com ele. "Sabe", disse Aurora, ajustando a manta sobre Arthur com cuidado maternal, "minha bisavó sempre dizia que quando as pessoas estão dormindo um sono muito profundo, elas ainda podem ouvir aqueles que realmente se preocupam com elas. Você pode me ouvir, não é verdade?" Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Algo que fez com que todo o quarto ficasse em silêncio absoluto. Uma lágrima brotou do olho fechado de Arthur, uma lágrima real, quente, que escorreu lentamente por sua bochecha até cair no travesseiro branco do hospital. Todos os presentes ficaram paralisados. A prancheta do Dr. Mendes caiu no chão. As enfermeiras se olharam com expressões de choque total. Helena levou as mãos à boca, sufocando um grito de surpresa. "Doutor", sussurrou uma das enfermeiras com voz trêmula. Isso é medicamente possível?" O Dr. Mendes se aproximou de Arthur e examinou seu rosto cuidadosamente. A lágrima era inequivocamente real, fresca, uma resposta emocional genuína. Pacientes em coma profundo não produzem lágrimas emocionais. Era uma impossibilidade médica bem documentada em toda a literatura neurológica. "Não", disse o Dr. Mendes com a voz embargada. "Isso não deveria ser impossível.
Em teoria, é absolutamente impossível. Mas Aurora não parecia nem um pouco surpresa com o que havia acontecido. Pegou um lenço de papel da mesinha de cabeceira e, com delicadeza infinita, secou a lágrima do rosto de Arthur. Você não precisa chorar, sussurrou carinhosamente. A Lívia está bem onde está. Ela me pediu para te dizer que te perdoa e que você não precisa mais carregar essa tristeza tão pesada no coração. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Aurora continuava falando sobre Lívia como se a conhecesse pessoalmente, como se tivesse conversado com ela ontem. Como uma menina de 6 anos podia saber detalhes íntimos sobre a culpa que Arthur carregava há mais de 2 décadas. O Dr. Mendes olhou para Helena com uma urgência que beirava o desespero científico. Senhora, por favor, preciso entender. Sua filha já demonstrou essas capacidades antes? Helena hesitou, mas percebeu que não havia mais como esconder a verdade. Desde que nasceu, doutor, sempre soube coisas que não deveria saber. Sonha com pessoas que nunca viu, sente dores que não são dela, prevê coisas que ainda vão acontecer. E na sua família, mais alguém tinha essas habilidades. Minha avó, minha bisavó. As mulheres da nossa linhagem sempre foram diferentes. Sempre tiveram este dom. Enquanto os adultos conversavam, Aurora continuou sua sessão extraordinária com Arthur. Contou-lhe histórias, cantarolou canções de ninar que sua bisavó lhe havia ensinado e, de vez em quando, fazia-lhe perguntas, como se pudesse ouvir respostas que ninguém mais podia escutar. Você brincava com a Lívia no quintal da casa da vovó quando eram pequenos? Perguntou. Os monitores reagiram com picos positivos. Vocês construíam casinhas de bonecas juntos? Nova reação positiva nos aparelhos. Foi por isso que você se culpa quando ela ficou doente? Desta vez, os equipamentos mostraram uma agitação maior, como se Arthur estivesse revivendo emoções profundas e dolorosas. Calma, disse Aurora, apertando a mão dele com mais força. A Lívia não quer que você se culpe. Ela diz que às vezes as pessoas pequenas ficam doentes e vão para o céu, mas isso nunca é culpa de quem fica. Simplesmente acontece. O Dr. Mendes estava documentando cada palavra, cada reação dos aparelhos, cada detalhe daquela sessão impossível. Como médico, sabia que estava presenciando algo sem precedentes. Como ser humano, estava sendo profundamente comovido por algo que transcendia a ciência. A visita se estendeu por mais de uma hora, muito além dos 15 minutos regulamentares, mas ninguém teve a coragem de interromper. Os sinais vitais de Arthur permaneceram estáveis e melhoraram progressivamente durante todo o tempo que Aurora esteve ao seu lado. Mais notável ainda, Arthur começou a apresentar pequenos movimentos involuntários. Seus dedos se contraíam ligeiramente quando Aurora falava. Suas pálpebras tremiam como se estivesse sonhando intensamente, e sua cabeça se virava de forma quase imperceptível em direção à sua. Voz. Está vendo? Disse Aurora ao Dr. Mendes, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele está tentando acordar. Só precisa de um pouquinho mais de tempo para encontrar o caminho de volta. Quando Aurora finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Arthur parecia uma pessoa completamente diferente. Seu rosto estava mais corado, sua respiração mais natural, e os monitores mostravam uma atividade cerebral que se aproximava dos padrões normais. No corredor, enquanto esperavam o elevador, o Dr. Mendes se aproximou de Helena com uma expressão que misturava admiração e perplexidade científica. Dona Helena, o que está acontecendo aqui é extraordinário. Nunca vi nada igual em toda a minha carreira médica. Helena assentiu, ainda processando a intensidade do que havia presenciado. Doutor, somos pessoas simples. Não queremos causar problemas nem chamar a atenção. Entendo perfeitamente, disse o Dr. Mendes com amabilidade. Mas o que sua filha está fazendo pode ser a chave para ajudar milhares de pacientes neurológicos no futuro. Aurora puxou a saia de sua mãe. Mamãe, ele vai ficar bem? O Dr. Mendes se agachou à altura da menina.
Acho que sim, querida. Graças a você, ele está encontrando o caminho de volta. E as outras pessoas do hospital estão falando de nós? Helena e o Dr. Mendes se olharam. A notícia realmente havia se espalhado por todo o hospital. Um pouco, admitiu o Dr. Mendes. Mas é porque o que você fez é muito especial. Médicos de todo o mundo vão querer estudar como você ajudou o Arthur. Aurora pensou por um momento com aquela seriedade que às vezes tomava conta dela. Tudo bem, mas eu só quero que ele volte a ser feliz. A Lívia disse que ele esteve triste por tempo demais. Naquela tarde, o Dr. Mendes convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe médica do hospital. A sala de conferências estava cheia de neurologistas, psiquiatras, pediatras e até mesmo administradores do hospital. Colegas, disse o Dr. Mendes, projetando os gráficos dos exames de Arthur. Estamos presenciando um fenômeno que pode revolucionar nossa compreensão sobre os estados de consciência e a recuperação neurológica. Os dados eram inequívocos. Em apenas 2 dias, Arthur havia mostrado uma melhora neurológica que normalmente levaria meses para ocorrer, se é que ocorreria. Mas isso é cientificamente impossível, protestou um neurologista mais conservador. Crianças não têm poderes de cura. Eu concordaria com você até ontem, respondeu o Dr. Mendes. Mas os dados não mentem. E se existe algo que não entendemos sobre a conexão humana, sobre a empatia, sobre o poder da presença genuína, então precisamos estudar isso. Enquanto isso, em casa, Helena tentava explicar a Aurora a importância do que estava acontecendo. Filha, você salvou a vida do Arthur. Você fez algo que os médicos diziam que era impossível. Aurora deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu só fiz o que a Lívia pediu. Ela disse que o Arthur precisava sentir que alguém se importava com ele de verdade. E agora, o que mais a Lívia te disse? Aurora sorriu daquela maneira que tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. Que amanhã será um dia muito especial. O Arthur vai começar a acordar de verdade. Helena sentiu um arrepio. As previsões de Aurora sempre se cumpriam. Como você sabe? Porque nos meus sonhos desta noite, a Lívia estava sorrindo e disse que o trabalho dela estava quase terminado. Aurora olhou para sua mãe com aqueles olhos que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo. Ele me ouviu, mamãe, disse ela simplesmente, mas com uma convicção que fez Helena acreditar que realmente havia presenciado um milagre. Naquela noite, Helena não conseguiu pregar o olho. As palavras de Aurora ressoavam em sua mente como um eco persistente. Como sua filha sabia tanto sobre Arthur? Como podia conhecer detalhes íntimos sobre Lívia, uma menina que havia morrido décadas antes de Aurora nascer? Levantou-se da cama e foi à pequena cozinha preparar um chá de camomila. Pela janela do apartamento, observou a cidade que nunca dormia por completo. São Paulo pulsava com suas luzes noturnas. Mas, naquele momento, Helena se sentia desconectada da realidade cotidiana, como se tivesse entrado em um mundo onde as regras normais não se aplicavam. Aurora apareceu na cozinha, arrastando sua boneca de pano, com o cabelo cacheado e desarrumado pelo sono inquieto. Não consegue dormir, mamãe? Estou pensando em tudo. O que está acontecendo, minha filha? Você pode me contar mais sobre seus sonhos com o Arthur? Aurora sentou-se na cadeira ao lado de sua mãe, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, como sempre fazia quando estava prestes a revelar algo importante. Eu comecei a sonhar com ele há muito, muito tempo, mamãe. Muito antes de você começar a trabalhar na casa dele. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim, meu amor? Quando exatamente? Eu tinha 3 anos quando sonhei com ele pela primeira vez. Ele estava em uma casa muito grande e bonita, mas estava chorando sozinho em um quarto escuro,
E sempre havia uma menina pequena com ele, de cabelos muito clarinhos e olhos azuis como o céu. O coração de Helena acelerou violentamente. Aurora tinha apenas 6 anos agora, o que significava que há 3 anos, quando tinha apenas 3, sonhava com Arthur e Lívia. Mas isso era impossível. Naquela época, Helena nem sequer conhecia a família Vasconcelos. Trabalhava como empregada de limpeza em outras casas e nunca havia ouvido falar de Arthur. Conte-me mais sobre esses sonhos, Aurora. A menina do sonho estava muito doente, tinha febre muito alta e tossia muito. O Arthur estava desesperado, carregando-a nos braços pela casa, gritando com seus pais, pedindo que chamassem um médico, mas ela era muito pequenininha e foi enfraquecendo cada vez mais. Aurora parou de falar por um momento, como se estivesse revivendo a tristeza do sonho. E então ela foi para o céu. O Arthur gritou muito quando ela se foi. Se jogou no chão e ficou gritando que era culpa dele, que deveria tê-la cuidado melhor, que deveria ter ficado em casa em vez de sair para brincar com seus amigos. Lágrimas brotaram dos olhos de Helena. A história que Aurora estava contando com detalhes impossíveis para uma criança conhecer era real. Helena havia encontrado alguma informação fragmentada sobre a tragédia da família durante seus anos trabalhando na mansão. Lívia havia morrido aos 4 anos de uma meningite fulminante. Arthur tinha 12 anos na época e se culpava eternamente porque havia saído para jogar futebol com amigos em vez de ficar cuidando da irmã doente. Quando voltou, ela estava sendo levada de urgência para o hospital e morreu 3 dias depois, sem que ele pudesse se despedir adequadamente. Como você pode saber disso, Aurora? Essa história aconteceu há mais de 25 anos, muito antes de você nascer. Aurora deu de ombros com a naturalidade desconcertante das crianças. Não sei explicar, mamãe. Sempre soube. E nos meus sonhos, a Lívia sempre aparecia chorando também, mas não porque estivesse doente. Ela chorava porque o Arthur estava sofrendo por culpa dela. E o que ela te dizia, a Lívia? Aurora pegou sua boneca e a abraçou, como sempre fazia quando estava prestes a contar algo muito importante. Ela dizia que precisava encontrar alguém muito especial para ajudar o Arthur a parar de ficar triste. Alguém que tivesse um coração bom e que também já tivesse passado por tristezas para poder entender a dor dele. E por que você, filha? Porque você foi a escolhida? Aurora pensou por um longo momento, brincando com o cabelo da boneca. A Lívia disse que as pessoas que já sofreram podem entender melhor o sofrimento dos outros. Ela sabia que nós também tínhamos passado por momentos difíceis. Por causa do papai que foi embora, pelas vezes que não tinha comida, por quando você chorava escondida. O coração de Helena se apertou dolorosamente. O pai de Aurora havia abandonado Helena quando descobriu que ela estava grávida. Helena havia criado a filha completamente sozinha, trabalhando em empregos que mal pagavam o suficiente para sobreviver. Houve momentos de desespero absoluto, noites sem comida, lágrimas de esgotamento e medo que tentava esconder de Aurora. Como você sabe sobre essas coisas? Eu nunca te contei sobre seu pai. Eu sentia a sua tristeza, mamãe. Quando você pensava nele, seu coração ficava pesado. E eu sentia também. Mas a Lívia me explicou que algumas pessoas vão embora das nossas vidas porque não são fortes o suficiente para o amor verdadeiro. E que isso nunca é culpa nossa. Helena abraçou Aurora, impressionada com a sabedoria impossível daquela menina de 6 anos. E o que mais a Lívia te conta sobre o Arthur? Que ele precisa aprender a se perdoar. A culpa que ele carrega é como uma pedra muito pesada em seu peito que não o deixa respirar bem, não o deixa ser feliz, não o deixa amar outras pessoas. Aurora bocejou e se aninhou nos braços de sua mãe. A Lívia disse que por isso ele se tornou uma pessoa zangada e solitária, porque quando não nos perdoamos, fica difícil perdoar os outros também. E quando não perdoamos os outros, fica difícil deixar as pessoas se aproximarem.
Helena pensou em todos os anos trabalhando na mansão, observando Arthur de longe. Agora entendia por que ele era tão frio, tão distante, tão incapaz de conexões humanas genuínas. Havia construído muros emocionais para se proteger da dor, mas esses, mesmos muros, o impediam de receber amor. E você acha que pode ajudá-lo a se curar? A Lívia diz que as crianças podem entrar nos lugares do coração onde os adultos já não podem chegar, porque as crianças não julgam, não têm preconceitos, não têm medo de amar. Aurora se aconchegou nos braços de sua mãe, lutando contra o sono. Mamãe, amanhã vai ser diferente. Como assim? Mais pessoas da família dele vão aparecer no hospital e algumas não vão gostar de nós. Helena sentiu seu estômago se contrair. Ela também havia pensado nisso. O que aconteceria quando Bruno, Amanda e Dona Cecília descobrissem que a empregada de limpeza estava visitando Arthur todos os dias? E se pensassem que ela estava se aproveitando da situação? Você tem medo, Aurora? Não, respondeu com uma convicção que surpreendeu Helena. A Lívia disse que às vezes precisamos ser muito corajosos para fazer o que é certo, e ajudar o Arthur é o certo. E se a família dele não nos deixar voltar? Aurora sorriu daquela maneira misteriosa que sempre tinha quando sabia algo que os adultos ainda não sabiam. Eles vão deixar, porque o Arthur vai começar a acordar amanhã, e quando ele acordar, vai pedir que fiquemos perto dele. Como você tem tanta certeza? Porque no sonho desta noite, ele não estava mais na casa escura. Ele estava em uma casa cheia de luz. E a Lívia estava lá com ele, sorrindo e se despedindo com a mão. E ele olhou para mim e disse: "Obrigado, Aurora. Agora eu já sei o caminho de volta." Helena levou Aurora de volta para a cama, mas não conseguiu dormir. As palavras de sua filha a deixaram simultaneamente esperançosa e apreensiva. Se Aurora estivesse certa e Arthur realmente acordasse no dia seguinte, tudo mudaria drasticamente. Na manhã seguinte, quando chegaram ao Hospital Albert Einstein, Helena imediatamente notou a diferença. Havia mais carros de luxo no estacionamento, um movimento incomum nos corredores da ala VIP e pessoas bem vestidas que não reconhecia circulando pelos andares superiores. "A família toda está aqui hoje", disse a enfermeira Fátima, que se havia tornado uma aliada silenciosa de Aurora. "A mãe dele chegou cedo, o irmão também, e tem gente que eu nunca vi antes." "É porque hoje é um dia especial", disse Aurora, segurando a mão de Helena com uma força incomum. "Hoje o Arthur vai abrir os olhos e ver que não está mais sozinho." Helena engoliu em seco. Se a previsão de Aurora se cumprisse, logo descobririam se a família Vasconcelos as veria como salvadoras ou como aproveitadoras. Quando se aproximaram do quarto 1013, Helena ouviu vozes através da porta entreaberta. Vozes que reconhecia dos anos trabalhando na mansão, mas que agora pareciam carregadas de uma tensão que nunca havia presenciado. "Doutor, você tem certeza de que esta situação está sendo gerenciada adequadamente?" Era a voz de Bruno Vasconcelos, sempre formal e controlada. "Senhor Vasconcelos, os resultados médicos são inequívocos", respondia o Dr. Mendes. "Seu irmão está apresentando uma recuperação que desafia tudo o que conhecemos sobre neurologia." Aurora puxou a saia de sua mãe. "Eles têm medo, mamãe. Mas não precisam ter. O Arthur vai explicar tudo quando acordar." E com a confiança inabalável de uma menina que conversava com anjos, Aurora abriu a porta do quarto 1013, pronta para enfrentar o que viesse. Aurora sussurrou algo no ouvido de Arthur, que fez os aparelhos reagirem novamente, desta vez com ainda mais intensidade do que antes. A cena que Helena e Aurora encontraram no quarto 1013 era intimidante. Cecília Vasconcelos estava sentada em uma poltrona de couro importado que alguém havia trazido especialmente para ela, suas mãos enluvadas apertando um lenço de seda. Bruno Vasconcelos estava de pé ao lado da cama.
usando um terno sob medida mesmo em um hospital, conversando em voz baixa, mas autoritária, com o Dr. Mendes. Amanda Vasconcelos havia chegado de Paris no voo da madrugada. Usava um vestido preto discreto, mas claramente caro. Óculos de sol que não conseguiam esconder os olhos inchados de chorar e mantinha uma postura rígida que denunciava seu desconforto com a situação. E havia outras pessoas que Helena não conhecia. Primos, tios, sócios de Arthur, todos ricos, todos bem vestidos, todos claramente pertencentes a um mundo completamente diferente do seu. Quando Helena e Aurora entraram, todas as conversas cessaram instantaneamente. Os olhares se voltaram para elas com uma mistura de curiosidade, julgamento e desconfiança que Helena sentiu como punhaladas. "Essa é a mulher?" perguntou Amanda em voz baixa a Bruno, mas alto o suficiente para Helena ouvir. "A empregada de limpeza que está trazendo a filha aqui todos os dias?" Bruno fez um gesto discreto pedindo silêncio, mas o dano já estava feito. Helena sentiu seu rosto arder de humilhação. "Amanda, por favor", disse Bruno com tom de advertência. "O Dr. Mendes nos explicou a situação." Cecília Vasconcelos olhou para Helena pela primeira vez em 5 anos de trabalho na mansão. Era um olhar que avaliava, julgava, tentava entender como uma empregada doméstica havia se tornado peça central na recuperação de seu filho. "Você é a Helena?" perguntou Cecília com a voz controlada de quem estava acostumada a ser obedecida. "Sim, senhora Cecília", respondeu Helena, sentindo-se diminuída diante de toda aquela imponência. "O Bruno me contou sobre o que sua filha tem feito pelo meu Arthur. Gostaria de ver por mim mesma." Aurora soltou a mão de sua mãe e se aproximou de Cecília sem demonstrar timidez nem intimidação. Era como se para ela o status social fosse completamente irrelevante. "A senhora é a mamãe do Arthur?" perguntou com sua voz doce. "Sou, querida. E você é a Aurora. O Arthur fala muito da senhora nos sonhos dele. Ele disse que a senhora faz o bolo de chocolate mais delicioso do mundo e que sentia muita saudade quando foi morar sozinho." Cecília começou a chorar silenciosamente. "Ele disse isso mesmo?" "Disse que sim. E também disse que a senhora sempre soube que ele estava triste por causa da Lívia, mas não sabia como ajudar. Ele quer que a senhora saiba que nunca foi sua culpa." O silêncio no quarto foi absoluto. Cecília havia carregado por décadas a culpa de não ter conseguido ajudar seu filho a superar a morte de sua filha. Havia tentado terapeutas, psiquiatras, viagens, até mesmo mudanças de casa, mas nada havia tirado Arthur da escuridão emocional em que vivia. "Meu menino", sussurrou Cecília, olhando para Arthur deitado na cama. "Meu pobre menino." Aurora se aproximou da cama e, como sempre fazia, segurou a mão de Arthur. Mas desta vez, algo completamente novo aconteceu. Além dos monitores reagirem positivamente, Arthur moveu os dedos de forma evidente, apertando ligeiramente a mão pequena de Aurora. "Ele apertou minha mão", exclamou Aurora, sorrindo radiante. "Ele está chegando mais perto, doutor." O Dr. Mendes se aproximou imediatamente, verificando as reações neurológicas. As pálpebras dele estão tremendo intensamente. É um sinal muito positivo. Todos no quarto se aproximaram da cama, observando Arthur com atenção. Amanda, apesar de sua atitude inicial hostil, também parecia genuinamente preocupada com o cunhado. "Arthur", disse Aurora suavemente, "sua família está aqui. Sua mãe, seu irmão, todos estão esperando você acordar. E a Lívia me mandou dizer que está tudo bem, que ela está feliz onde está e que quer que você também seja feliz." As pálpebras de Arthur tremeram mais intensamente. Seus dedos se contraíram novamente, desta vez de forma mais evidente, e então, muito lentamente, ele começou a abrir os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Aurora inclinado sobre ele com um sorriso radiante. "Olá",
disse ela. Simplesmente. Você conseguiu encontrar a porta de saída. Arthur tentou falar, mas sua garganta estava seca por causa dos tubos que haviam sido removidos pela manhã. O Dr. Mendes rapidamente lhe ofereceu água com uma seringa. Devagar, disse o médico. Você esteve em coma por uma semana. Arthur bebeu um pouco de água e olhou ao redor do quarto, vendo toda a sua família reunida. Mas seus olhos voltaram imediatamente para Aurora. Você esteve aqui comigo o tempo todo? Aurora assentiu. Todos os dias. E sua mãe também veio, e seu irmão. Todos estiveram muito preocupados com você. Arthur olhou para Bruno, e os dois irmãos se encararam por um longo momento. Décadas de rancores e ressentimentos pareciam evaporar naquele instante. Perdão, irmão, sussurrou Arthur com a voz ainda fraca. Não, respondeu Bruno, aproximando-se da cama com lágrimas nos olhos. O perdão é meu. Eu deveria ter estado aqui desde o primeiro dia. Cecília se levantou da poltrona e se aproximou do filho, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. Meu menino, você voltou para nós. Mãe, disse Arthur, com lágrimas correndo por seu rosto. Sinto tanto por todos esses anos, por ter sido tão difícil de amar. Isso não importa mais, disse Cecília, beijando a testa do filho. O que importa é que você está aqui. Mas foi quando Arthur olhou para Helena, parada discretamente em um canto do quarto, que todos perceberam a verdadeira extensão de sua transformação. Helena, disse ele, surpreendendo a todos ao chamá-la pelo nome. Você veio. Eu senti que precisava vir, Sr. Arthur. Não me chame de senhor, disse ele suavemente. Depois do que sua filha fez por mim, depois de todos esses anos em que você foi a única pessoa que me tratou com amabilidade naquela casa, nós somos família. Amanda observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser arrependimento. Arthur, disse aproximando-se da cama, nós não sabíamos sobre a menina, sobre o que estava acontecendo. Se tivéssemos sabido... Está tudo bem, Amanda, disse Arthur, olhando para Aurora. Esta menina me ensinou que o perdão cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Aurora sorriu e se aninhou no braço de Arthur como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Lívia disse que está muito orgulhosa de você e que agora ela pode descansar em paz, porque você não vai mais ficar triste sozinho. Arthur abraçou Aurora com a pouca força que tinha. Obrigado, pequena, por me trazer de volta, por me ensinar que família não é só sangue, é amor. Bruno se aproximou de Helena, que continuava afastada, tentando ser invisível. Dona Helena, disse ele, estendendo a mão, gostaria de me desculpar pelo que minha esposa disse, pela forma como a tratamos todos esses anos. Sua filha... Ela salvou meu irmão, e isso nos salvou como família. Helena apertou sua mão, emocionada. Não precisa se desculpar, Sr. Bruno. A Aurora só fez o que o coração dela mandou. O Dr. Mendes, que havia observado toda a cena com fascinação médica e humana, se aproximou do grupo. O que presenciamos aqui hoje vai além da medicina, disse ele. A Aurora não apenas ajudou o Arthur a se recuperar fisicamente, mas curou feridas emocionais de toda uma família. Naquele momento, outros médicos, enfermeiros e até mesmo pacientes de quartos vizinhos haviam se reunido discretamente no corredor, todos querendo presenciar o milagre do hospital. A notícia havia se espalhado por toda a instituição. Jornalistas começavam a ligar para a administração. Médicos de outros hospitais queriam saber detalhes do caso. A história da menina de vestido vermelho que havia despertado o milionário do coma estava se tornando uma lenda. Mas no quarto 1013 só importava uma coisa. Uma família havia se reencontrado através do amor incondicional de uma menina que acreditava que todos merecem uma segunda chance para ser felizes. Aurora olhou ao redor para todas aquelas pessoas importantes e sorriu. Agora vocês podem ser uma família de verdade de novo.
E o Arthur pode ensinar outras pessoas como sair da casa escura quando ficarem tristes. Arthur segurou a mão pequena de Aurora e olhou para sua família reunida. Sabem o que isso significa? Disse com mais força na voz. Significa que temos muito trabalho pela frente, muito amor para dar, muitas pessoas para ajudar. E naquele momento, todos no quarto souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A menina de vestido vermelho havia feito mais do que despertar um homem do coma. Havia despertado toda uma família para o poder transformador do amor verdadeiro. Mas a paz daquele momento seria logo interrompida. Um dos familiares exigiu que a empregada de limpeza fosse expulsa. Imediatamente, a alegria da reunião familiar foi interrompida abruptamente quando a porta do quarto se abriu com força. O Dr. Estevão Bastos, diretor administrativo do hospital, entrou acompanhado de 2 seguranças e um homem de terno que Helena não reconhecia. Lamento interromper, disse o Dr. Bastos com voz formal. Mas temos uma situação que precisa ser resolvida imediatamente. Arthur, ainda fraco, mas alerta, olhou para o diretor com estranheza. Que situação, doutor? O homem de terno se adiantou. Senhor Vasconcelos, sou o Dr. Flávio Guedes, do Departamento Jurídico do hospital. Recebemos uma denúncia formal alegando que esta mulher, ele apontou para Helena, está se aproveitando de sua condição de vulnerabilidade para benefício próprio. Que tipo de denúncia? Perguntou Bruno, assumindo imediatamente sua postura de advogado. Uma fonte anônima alega que a senhora Helena Ribeiro está explorando uma menina de 6 anos, forçando-a a simular poderes de cura para extorquir a família. Vasconcelos! O silêncio no quarto foi sepulcral. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Isso é um absurdo! Explodiu Cecília, surpreendendo a todos. Esta mulher e esta menina salvaram meu filho. Senhora Vasconcelos, disse o Dr. Guedes com falsa paciência, entendemos sua gratidão, mas temos protocolos a seguir. A presença não autorizada de pessoas sem vínculo familiar com pacientes vulneráveis é uma violação grave. Arthur tentou se sentar na cama, mas ainda estava muito fraco. Dr. Guedes, esta mulher trabalha para minha família há 5 anos. Ela tem total autorização para estar aqui. Ainda assim, insistiu o Dr. Guedes, a situação gerou uma repercussão negativa para o hospital. Temos jornalistas na porta, gente querendo entrar para ver a menina milagre. Isso está causando transtornos operacionais. Aurora, que havia permanecido quieta até então, puxou a manga do terno do Dr. Guedes. O senhor tem medo, disse com sua sinceridade desconcertante. Como? Eu não tenho medo de nada, menina. Tem sim. O senhor tem medo de que as pessoas pensem que seu hospital não é científico, mas curar as pessoas com amor também é ciência. O Dr. Guedes se sentiu visivelmente desconfortável com a observação penetrante da menina. Menina, isso não é assim que funciona. Funciona sim, replicou Aurora. O Dr. Mendes já mediu tudo. Os aparelhos mostraram que o Arthur melhorou quando eu conversei com ele. Isso não é mentira, é verdade. O Dr. Mendes, que havia permanecido em silêncio, finalmente se pronunciou. Dr. Guedes, como neurologista-chefe, posso atestar que todos os dados médicos são cientificamente válidos. A melhora do paciente é real e está documentada. Ainda assim, disse o Dr. Guedes, irredutível. Por questões de segurança e protocolo, vou ter que pedir que a senhora Helena e sua filha deixem o hospital imediatamente. Não! Gritou Arthur, tentando se levantar da cama. Elas não vão a lugar nenhum. Os seguranças se aproximaram de Helena, que instintivamente pegou Aurora no colo. Por favor, disse Helena com voz trêmula. Nós não queremos problemas. Se é melhor que a gente vá... Mamãe, não! Aurora começou a chorar. O Arthur ainda precisa de mim. Ele ainda está se acostumando a não ter medo. A cena era desoladora.
Uma menina de 6 anos sendo forçada a se separar de alguém a quem havia salvado, enquanto toda uma família assistia impotente. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Aurora conseguiu se soltar dos braços de sua mãe e correu de volta para Arthur. Antes que os seguranças pudessem detê-la, subiu na cama com agilidade, deitou-se ao lado dele e o abraçou forte. "Eu não vou te deixar sozinho de novo", disse entre soluços. "Eu prometi para a Lívia que cuidaria de você." O hospital inteiro pareceu parar. Os seguranças hesitaram, sem saber como remover uma menina chorando dos braços de um paciente recém-saído do coma. O Dr. Guedes ficou sem ação, percebendo que qualquer movimento brusco poderia gerar uma crise ainda maior. Arthur abraçou a Aurora de volta e olhou diretamente para o Dr. Guedes. "Se vocês tirarem esta menina daqui à força, eu saio do hospital hoje mesmo. E garanto que toda a cidade de São Paulo saberá por quê." "Senhor Vasconcelos", tentou o Dr. Guedes, "você ainda está em recuperação." "Estou lúcido o suficiente para tomar minhas decisões", cortou Arthur. "E minha decisão é que a Helena e a Aurora são minha família. Qualquer um que não respeite isso pode procurar outro emprego." Bruno se aproximou do Dr. Guedes com uma expressão que lembrava por que era um dos advogados mais temidos de São Paulo. "Doutor, meu irmão é um dos maiores contribuintes deste hospital. Sugiro que reconsidere sua posição." Cecília também se levantou da poltrona, assumindo toda a sua autoridade de matriarca de uma das famílias mais influentes da cidade. "Dr. Guedes, se há alguém explorando alguém aqui, não são elas, são vocês, querendo expulsar uma menina que fez um milagre para proteger a reputação comercial do hospital." Amanda, que havia permanecido calada, surpreendeu a todos ao se pronunciar. "Doutor, trabalho com relações públicas há 20 anos. Posso lhe garantir que expulsar uma menina que salvou a vida de um paciente seria o maior desastre de imagem que este hospital já enfrentou." O Dr. Mendes aproveitou o momento para dar o golpe final. "Dr. Guedes, como chefe de neurologia, informo que a Aurora faz parte do tratamento experimental que está revolucionando nossa compreensão sobre a recuperação neurológica. Removê-la seria como interromper um tratamento médico em curso." O Dr. Guedes olhou ao redor, percebendo que estava completamente isolado. Os seguranças pareciam desconfortáveis com a situação. Até mesmo o Dr. Bastos, o diretor administrativo, sinalizava discretamente que talvez fosse melhor recuar. Aurora, ainda abraçada a Arthur, olhou para o Dr. Guedes com seus olhos grandes e cheios de lágrimas. "O senhor não precisa ter medo de mim. Eu só quero que as pessoas fiquem bem. O senhor não quer que as pessoas fiquem bem também?" A pergunta inocente da menina ressoou no quarto silencioso. O Dr. Guedes, um homem acostumado a lidar com contratos e protocolos, viu-se completamente desarmado diante da sinceridade pura de uma menina de 6 anos. "Eu só estou tentando fazer o meu trabalho", disse com muito menos convicção do que antes. "Então, me deixe fazer o meu também", disse Aurora com uma maturidade surpreendente. "Meu trabalho é ajudar o Arthur a ser feliz de novo." Nesse momento, o Dr. Guedes percebeu que estava lutando uma batalha impossível de vencer, não contra protocolos ou regulamentos, mas contra algo muito mais poderoso: o amor puro e a determinação inabalável de uma menina. "Está bem", disse finalmente com um suspiro de derrota, "mas isso tem que ser feito oficialmente. Vamos ter que documentar tudo, criar protocolos especiais, talvez até uma investigação formal." Arthur sorriu pela primeira vez, desde que acordou. "Perfeito. Façamos da maneira correta. Helena, você aceita participar oficialmente de uma investigação médica sobre métodos alternativos de recuperação neurológica?" Helena, ainda em choque com toda a situação, só pôde assentir. Aurora sentou-se na cama e aplaudiu.
Isso quer dizer que eu posso continuar te visitando todos os dias? Quer dizer que você nunca mais terá que se preocupar com isso, respondeu Arthur. Porque a partir de hoje, vocês fazem parte oficial da família Vasconcelos. A sala explodiu em lágrimas de alegria. Enfermeiros aplaudiram discretamente no corredor. O Dr. Mendes sorriu com satisfação científica e humana. E Aurora, a menina de vestido vermelho, que havia subido na cama de um milionário em coma e mudado o destino de todos, simplesmente disse: "A Lívia está muito feliz agora. Ela disse que o trabalho dela está terminado e que agora é só sermos felizes para sempre." O Dr. Guedes saiu do quarto, balançando a cabeça, murmurando algo sobre casos impossíveis e crianças que sabem mais do que os advogados. Mas no quarto 1013, apenas uma coisa importava: uma família improvável havia sido salva pelo amor incondicional, e nenhum protocolo do mundo seria forte o suficiente para separá-los novamente. Os olhos de Arthur começaram a se mover pela primeira vez com total clareza e consciência, olhando para cada pessoa no quarto como se as visse pela primeira vez, não como o homem amargurado que era antes, mas como alguém renascido pelo amor. No dia seguinte ao confronto com os seguranças, quando Helena e Aurora chegaram ao hospital, encontraram uma atmosfera completamente transformada. Arthur estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, lúcido e alerta, embora ainda fraco. Seus olhos brilhavam com uma luz que não existia há décadas. O Dr. Mendes estava presente com toda a sua equipe médica, documentando cada momento daquela recuperação extraordinária. Quando Arthur viu Aurora entrar, seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso genuíno em anos. "Minha pequena salvadora", disse, estendendo os braços para ela. Aurora correu para ele e se aninhou em seu colo, verificando com suas mãozinhas se ele estava realmente bem. "Como você se sente hoje, Arthur?" "Me sinto renascido", respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. "Graças a você, eu me lembro de como é sentir alegria de verdade." O Dr. Mendes se aproximou com os resultados dos exames mais recentes. "Arthur, os resultados de hoje são simplesmente extraordinários. Sua recuperação neurológica está ocorrendo a uma velocidade que desafia tudo o que conhecemos. É como se seu cérebro tivesse sido completamente regenerado." Arthur segurou Aurora mais perto e olhou para Helena, que permanecia um pouco afastada, ainda intimidada com toda a situação. "Helena", disse, chamando-a para se aproximar, "você salvou minha vida tanto quanto a Aurora. Durante 5 anos, você foi a única pessoa que me tratou com amabilidade genuína naquela casa." Helena se aproximou timidamente. "Senhor Arthur, não me chame de senhor", interrompeu ele suavemente. "Depois do que vocês fizeram por mim, somos família." Nesse momento, Cecília, Bruno e Amanda entraram no quarto. A atmosfera tornou-se emotiva quando Cecília se dirigiu diretamente a Helena. "Helena", disse a matriarca com lágrimas nos olhos, "quero te pedir perdão por todos esses anos em que te tratei como se fosse invisível. Sua filha me ensinou que o valor não se mede pelo dinheiro, mas pela bondade do coração." Bruno se aproximou de Helena e estendeu-lhe a mão. "Dona Helena, minha família tem uma dívida impagável com a senhora. A Aurora não só salvou meu irmão, ela nos salvou como família." Amanda, visivelmente emocionada, também se aproximou. "Eu me envergonho da forma como agi inicialmente. Vocês duas são anjos que Deus enviou à nossa família." Arthur segurou a mão de Aurora e olhou para sua família reunida. "Quero fazer uma proposta", disse. "Quero criar uma fundação em nome da minha irmã Lívia. Uma fundação dedicada a ajudar famílias que passam por situações como a nossa." O Dr. Mendes se animou. "É uma ideia extraordinária, Arthur." "E Helena", continuou Arthur, "gostaria que você fosse a coordenadora desta fundação. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar: a capacidade de cuidar verdadeiramente das pessoas." Helena ficou sem palavras.
Eu não tenho formação para isso. Você tem algo melhor, disse Cecília. Você tem um coração que sabe amar. Aurora puxou a manga de Arthur como sempre fazia quando queria dizer algo importante. Arthur, a Lívia quer dizer uma coisa. O que ela quer dizer, pequena? Aurora fechou os olhos por um momento, concentrando-se. Ela disse que está muito orgulhosa de você, que você aprendeu a lição mais importante, que não honramos aqueles que perdemos ficando tristes para sempre. Honramos sendo felizes e ajudando outras pessoas. Arthur começou a chorar, lágrimas de alívio e gratidão. E disse mais uma coisa, continuou Aurora, que agora ela pode descansar em paz porque você não vai mais ficar sozinho. Você tem uma família nova, escolhida pelo amor. O Dr. Mendes, que estava documentando tudo, dirigiu-se a Aurora. Aurora, você vai continuar ajudando outras pessoas? A menina o olhou com aquela seriedade que às vezes a invadia. Vou ajudar quem precisar. Mas a Lívia me ensinou que o mais importante não é ter um dom especial. É usar o amor que cada pessoa tem dentro de si para ajudar os outros. Ela olhou ao redor para todas as pessoas importantes reunidas no quarto. Todos vocês têm o mesmo poder que eu tenho. O poder de amar, de perdoar, de fazer as pessoas se sentirem importantes. Vocês só tinham se esquecido disso. Arthur abraçou Aurora forte e olhou para sua nova família. Obrigado, minha pequena professora, por me ensinar que milagres existem e que o maior milagre de todos é quando as pessoas perdidas encontram o caminho de volta para o amor. Helena se juntou ao abraço, seguida por toda a família Vasconcelos. Ali, naquele quarto de hospital, uma família completamente nova havia nascido, não pelo sangue, mas pela escolha consciente de amarem-se uns aos outros. Aurora olhou para cima, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam ver. Adeus, Lívia, sussurrou. Obrigada por me escolher para ajudar o Arthur. Agora ele vai ser feliz para sempre. Cecília pegou Aurora no colo e a abraçou como uma avó de verdade. E você, minha netinha do coração, vai nos ensinar todos os dias como ser uma família. Melhor, Arthur olhou para sua nova família. Helena, que se tornara muito mais que uma empregada. Aurora, que havia salvado sua vida e sua alma. Sua mãe, irmão e cunhada, que haviam redescoberto o que realmente importava. Sabem o que descobrimos? Disse com a voz emocionada. Que família não é só quem nasce conosco, é quem escolhemos amar, é quem está conosco nos momentos mais difíceis, é quem nunca desiste de nós. Aurora assentiu e sorriu radiante. Esse sempre foi o plano da Lívia, mostrar que o amor é o remédio mais forte que existe. O Dr. Mendes observava a cena com fascinação médica e humana. O que presenciamos aqui vai além da medicina, disse. A Aurora não só curou o Arthur fisicamente, ela curou feridas emocionais de toda uma família. Bruno se aproximou do Dr. Mendes. Doutor, queremos que toda a comunidade médica saiba sobre isso. Queremos que outros pacientes tenham a mesma oportunidade que meu irmão teve. Já estamos organizando uma publicação científica sobre o caso, respondeu o Dr. Mendes. O fenômeno Aurora será estudado em universidades de todo o mundo. Arthur se levantou da poltrona, ainda fraco, mas determinado, e caminhou até a janela do hospital. O sol da tarde entrava dourado no quarto, iluminando aquela família reunida pelo amor. A partir de hoje, disse, nossa missão é levar esta mensagem ao mundo, que milagres acontecem quando abrimos o coração para amar sem condições. Aurora correu até a janela e segurou a mão de Arthur. E a Lívia? Ela está feliz? Arthur olhou para a menina que havia mudado sua vida para sempre. A Lívia está mais do que feliz, pequena. Ela está em paz. E nós também. O choque que havia invadido o hospital naquele primeiro dia havia se transformado em algo muito maior.
A certeza de que quando uma criança ensina aos adultos a amar sem limites, os milagres se tornam parte da vida cotidiana e as famílias se formam das maneiras mais inesperadas e belas. Naquele final de tarde, no Hospital Albert Einstein, já não havia um milionário arrogante, uma empregada de limpeza invisível ou uma menina estranha. Havia apenas uma família que havia escolhido se amar, provando que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, apenas dados e recebidos com o coração aberto. E Lívia, finalmente em paz, sorria, sabendo que sua missão estava completa e que seu irmão Arthur havia encontrado não apenas a cura para seu corpo, mas a cura definitiva para sua alma. E você? Acredita no poder da inocência de uma criança para tocar corações? Já presenciou um momento em que o amor verdadeiro superou diferenças sociais? Conte sua experiência nos comentários. Se esta história te emocionou tanto quanto a mim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias que tocam a alma. E não deixe de ver o próximo vídeo recomendado, uma nova história de amor que te surpreenderá.